Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula sobre o Android. Então nesta videoaula eu vou falar um pouco a respeito de salvar e restaurar o estado de uma activity. Então o que a gente vai ver nesta videoaula? A gente vai ver como salvar o estado de uma activity de forma dinâmica. Então o que seria isso, salvar e restaurar o estado? Então em muitas situações, como a gente viu em videoaulas anteriores, conforme o usuário utiliza essa aplicação, pode ser que o estado da aplicação mude. Por exemplo, o usuário está usando o aparelho numa posição e ele vira, por exemplo, está na vertical, ele vira para a horizontal. Geralmente, as aplicações se adequam a essa nova posição. Então, para o usuário parece uma coisa normal, parece a mesma tela. Mas não, o sistema operacional ele matou o processo que controlava a tela anterior e criou um novo processo. Ele montou a tela novamente. Então ele destrói a tela atual e reconstrói a tela na posição nova, né? Então, para o usuário parece normal, mas existe toda uma alteração aí que, se a gente não tomar cuidado, pode ter algum efeito indesejado. Por exemplo, o usuário está digitando algumas informações, de repente ele vira o aparelho. Se eu não controlar o estado da activity, pode ser que entre ele virar o aparelho, ele apareça com a tela vazia, né, com os dados, sem os dados. Por sorte, o sistema operacional já tem um recurso para salvar de forma dinâmica. Ou seja, ele mesmo já salva. Entre uma mudança e outra de estado, ele já faz um salvamento das informações, e a hora que entra novamente, que a activity fica ativa novamente, né, fica como em primeiro plano, né, que fica no topo da pilha, como a gente viu nas aulas anteriores, aí ele pega e restaura o estado que tinha sido salvo antes. Então já existe um processo dinâmico para salvar e para restaurar os dados das activities. E a gente pode desativar esse processo de salvamento. Então, toda vez que ele for montar a tela, a gente viu lá que ele passa pelo create, pelo onCreate, né, pelo resume. Então, pelo onCreate, start e resume. Então, a hora que ele está no estado resume, é porque a aplicação está disponível para o usuário está interagindo com ela. Então, nesse momento, antes de ficar disponível para o usuário, ele passa pelo onSave Instance State. Então, se a gente quiser, ele passa pelo onRestore Instance State. Então, se a gente quiser recuperar a informação para já abrir a tela com as informações que existiam antes, a gente pode sobrescrever esse método. E no método, a hora que ele for fechar a activity, a gente pode chamar um método chamado onSaveInstanceState. Então, se eu quiser eu mesmo, de forma manual, via programação, salvar os dados, eu posso sobrescrever esse método. Então esses métodos já existem por padrão. Se eu não fizer nada, ele salva de forma dinâmica usando o esquema dele. Agora, se eu quiser, por algum motivo, precisar, eu posso eu mesmo escrever esses métodos, sobrescrever esse método e colocar o código que eu quero do ponto de vista de programação. Bom, se eu fizer manualmente, então eu posso desativar o recurso dinâmico de salvar e restaurar. Então, existe uma propriedade que a gente pode colocar no layout, no arquivo XML lá do layout, que é a propriedade Save Enabled. Eu posso colocar falso, ou seja, está desabilitado. Então eu desabilito e aí ele não vai salvar mais. E para a gente poder gravar e restaurar, a gente usa uma classe do framework do Android que chama Bundle. Bundle seria pacote, né? Então ele grava pares, né, de chave e valor. Então a gente pode também pedir para ele gravar as informações. Então a gente dá um nome, que é a chave, e um valor, e ele grava nesse pacote. E esse pacote é passado para a activity nos diversos estados dela.
Então automaticamente ele já passa um pacote e eu posso colocar informações ou pegar informações desse pacote, né? Então a gente vai ver o efeito do salvar de forma dinâmica, o efeito de eu desativar o salvamento dinâmico e como a gente faz para salvar de forma manual, via programação. Então vamos à prática para ver como isso funciona. Bom, eu tenho aqui o mesmo projeto da videoaula anterior, onde eu falei a respeito da classe R, né? E então eu vou executá-la e mostrar que se a gente girar o equipamento, por exemplo, ele vai destruir uma activity, construir outra, mas os dados vão ser preservados. Por que os dados vão ser preservados? Porque ele está no esquema dinâmico, ele automaticamente ele salva os dados antes de destruir a primeira, e a hora que ele criou a segunda, ele restaura esses dados. Então eu vou executar a aplicação. Então aqui a gente pode ver, ó, eu vou pedir para limpar. Clear all, limpou todos os logs aqui. Então aqui, eu vou digitar aqui. Agora eu vou teclar Ctrl F11, acho que é isso mesmo. Aí ó, ele girou. Girou, mas o conteúdo permaneceu. E se vocês olharem aqui ó, nos logs, ele deu uma pausa, parou e destruiu. Tudo isso aconteceu na hora que o celular estava, que o aparelho estava na vertical. Aí ele destruiu a primeira activity, aí ele foi criar a nova activity, que é a mesma na verdade, só que na posição horizontal. Então ele passou pelo onCreate, Start e onResume. Então nesse momento aqui, ele poderia ter passado, e ele passou, né, lá no onSave. E a hora de startar novamente, de criar novamente, ele passou no onRestore. É por isso que as informações foram preservadas. Então vou dar Ctrl F11 para voltar à posição vertical. Agora eu vou desativar o recurso de salvar automático. Então aqui ó, eu vou aqui no modo texto. Aqui no Edit Texto eu vou falar que não é para salvar o estado desse recurso. Então Android Save Enabled, eu vou colocar False. Salvar o projeto e executar novamente. Executar. Bom, então aqui está. Eu vou digitar aqui Matioli, Ctrl F11 para rotacionar o equipamento, o dispositivo. E aí, ó, ele perdeu o conteúdo. Então, nesse caso, eu teria que ter fornecido um meio para ele salvar e restaurar. E isso, então, é via programação. É o que a gente vai ver. Então, aqui na classe Java, que controla essa activity, então, qualquer lugar aqui da classe, pode clicar com o botão direito, não, acho que é Alt e Enter. Desculpe, Alt Insert. Alt Insert, ele mostra esse menu. Aí tem a opção aqui, ó, Override Methods. Eu vou sobrescrever ó, dois métodos. É o acho que é onSave. O onSave Instance. E um outro que é o onRestore. onRestore Instance State. Então, escolham esses dois métodos, onSave Instance State e onRestore. Ok. E ele acrescentou aqui então para mim os dois métodos. E ele já faz ó, uma chamada ao método onSave para a classe base. Então, para a classe da qual descende a minha activity. Então, nos dois casos. Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar aqui que a hora que ele passar por esse método é para ele gravar, salvar as informações. Bom, então aqui a gente já viu isso na videoaula anterior. Ó, eu estou declarando uma variável, um objeto, né, é do tipo edit text, porque eu quero pegar
uma referência para o objeto que está na tela. Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, é o mesmo que a gente fez, tá? Só que aqui já está sendo feito na declaração da variável, está declarando o objeto e atribuindo o valor. Então ele vai declarar esse objeto e vai atribuir a ele uma referência a um objeto que está no layout, né, na activity. E aí ele pega o getText, ele pega o texto, o conteúdo que tem naquele objeto e guarda nessa variável, que é uma sequência de caracteres. Na sequência, o que ele faz? Ele pega, ó, eu disse no comecinho da aula que ele toda hora ele passa esse pacote, né, para os métodos. Então ele passou com o nome de outState. Você pode dar o nome que você quiser. Por padrão ele dá esse nome outState. E aí então eu posso pegar esse objeto, que é o pacote de informações vinculado a essa activity, e colocar nesse pacote uma informação nova. E a informação nova eu vou dar essa chave e esse valor. Então ele nesse pacote ele vai incluir uma nova informação chamada SavedText, ou o nome que você preferir, e esse valor. Esse valor o que é? É o conteúdo que veio da tela. Por exemplo, se o usuário digitar alguma coisa aqui na tela, ele vai pegar esse valor antes de mudar de estado e vai empacotar ele, colocar nesse pacote. Aí, a hora que ele montar novamente, a hora que voltar ao estado normal da aplicação, seja tendo girado ou seja porque o usuário mudou de aplicação e depois voltou nessa, ele vai passar pelo método onRestore. Então aqui a gente vai colocar o seguinte código. Então acrescente nesse método aqui, onRestore, a hora que ele retornar ao activity, ele vai restaurar as informações. Então, onde ele vai colocar essas informações? A gente repete aqueles passos anteriores. Eu tenho que obter uma referência para o objeto onde eu vou colocar de volta a informação, que é o editText, que é o objeto que está na tela, né? Esse daqui. Aí, usando o pacote, ele passou um pacote chamado SavedInstanceState. É o mesmo tipo, um pacote. Então ele passou o pacote que tem as informações que me interessam. Então eu vou pegar esse pacote e dar um get. Eu vou ler uma sequência de caracteres, ó, aquela que eu gravei. O put grava, o get lê. Então esse daqui eu gravei no pacote, aqui eu vou ler do pacote uma informação chamada SavedText. Então ele lê essa informação do pacote e grava nesse objeto. E aí, como a gente viu na videoaula anterior, a gente pode setar o texto desse objeto cuja referência a gente pegou agora aqui. Ok? Então, isso daqui vai fazer com que ele coloque de volta a informação. Só uma observação, ó, a gente colocou setText. Aqui eu alterei para setHint. Então vocês vão ver o efeito disso daqui. Então eu, ao invés de ter uma informação onde o usuário tem que apagar para poder digitar o dele, eu estou colocando uma dica só. Então eu vou executar novamente a aplicação e ver se vai funcionar esse recurso de Save e Restore. Então aí está. Agora eu vou girar e ele preservou. Então não estou usando o recurso de salvar e restaurar dinâmico. Eu coloquei o meu próprio esquema de gravação. Voltei e a informação foi preservada. Então o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó, que eu falei do hint. Então ele fica a dica aqui e conforme o usuário começa a digitar, ele apaga. Tá ok? Então fica aí mais essa dica do setHint. Bom, então eu acho que o conceito em si não é tão difícil de entender, né? O esquema de salvar e restaurar o estado. Então é bom prestar atenção nisso para que a experiência de uso do usuário, né, de uso da sua aplicação seja a melhor possível. Tá ok? Então, obrigado por assistir a essa videoaula e aguardo vocês numa próxima. Até lá!